gente continua agora no capítulo 2. A gente vai começar a estudar o corpo espiritual do projeto Evolução em Dois Mundos. E eu não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos, digamos assim, inserindo determinadas informações e não estamos apenas nos detendo na questão do projeto Evolução em Dois Mundos. Quando a gente tem digamos assim, um gancho, a gente está dando uma saidinha para poder trazer informações que têm a ver e que são interessantes e que enriquecem todo esse processo. Mas a base é essa aí. E como o nosso André Luiz coloca, né, o corpo físico ele reflete o corpo espiritual. E esse espiritual retrata em si o corpo mental, que preside a formação. Esse corpo espiritual aí, pessoal, só para que a gente não confunda, ele está se referindo ao corpo astral, tá? E daqui a pouco a gente vai ter essa confirmação que eu estou falando para vocês, tá? Só para que a gente não confunda, porque às vezes a gente pensa que o corpo espiritual está num outro nível maior do que o mental e pode confundir, mas não, o corpo espiritual que ele se refere é o corpo astral. Aí o corpo espiritual ou o corpo astral reflete o físico e o mental, o espiritual que preside a formação, como ele está colocando aí. O corpo mental ele é assinalado experimentalmente por diversos estudiosos como o envoltório sutil da mente. Esse Dr. Hippolyte Baraduc, foi ele que propôs essa expressão corpo mental, pessoal. E nesse livro de Zalmino Zimmermann, que ele estuda de maneira assim muito minuciosa o perispírito, que é o que está sendo chamado aí de corpo espiritual, ele trata disso, ele coloca essa informação. Ele foi um grande fotógrafo do invisível. Ele trabalhava, né, ele era especialista em doenças nervosas, né, e trabalhava nessa área. Até que ele começou a fotografar e ele via como se fosse uma luz na cabeça das pessoas. Na verdade, a espiritualidade proporcionou um ambiente e ele, como estudioso, passou a identificar isso. E aí ele mudou toda a trajetória dele e foi como ele disse aí, quando os espíritos começaram a vir para a vida dele, né? E ele consagrou a sua vida à fotografia do pensamento, e que ele chamou de globo luminoso e depois essa energia mental, né? Envolvendo o cérebro da pessoa fotografada. Ele julgou se relacionar com a produção do pensamento, e aí ele denominou corpo mental, e essa palavra ficou, corpo mental, tá? O Lefranc, que é um outro estudioso, chamou de corpo causal, que é a sede da vontade e da memória. Mas, no final, corpo causal e mental, nesse caso aí, eles têm o mesmo significado. Tá? Na tradição esotérica, o veículo do espírito universal, que é o que se chama o corpo mental, né? E no esoterismo, que é todo o ensinamento ministrado a um círculo restrito, né? O esoterismo significa isso, né? Todo ensinamento ministrado a um círculo restrito, aqueles grupos secretos, como eram antigamente, né? Os maçons, né? E os outros mais, que hoje não são mais, mas antigamente eram. Os Vedas, eles chamam de a base da causa. A teosofia, princípios resultantes de vidas passadas. E isso tudo é trazido no livro do Zalmino Zimmermann. E gravem aí, ó, corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. André Luiz. Olha o que se disse aqui. Teosofia, princípio resultante das vidas passadas. Não está bem coerente aí, pessoal? O que a teosofia falava e o que André Luiz colocou no nosso lar, né? Ele também colocou em libertação corpo glorioso, forma gloriosa, que eram outros dos nomes que era chamado. E aí a gente vem para comprovar aquela situação que eu falei com vocês com relação ao corpo espiritual que ele estava representando no perispírito. Eu acredito que vocês já ouviram falar nos ovoides, né? Os ovoides, eles são seres desencarnados que perderam o seu corpo espiritual e se transformou num ovoide. O ovoide é aquela forma ovalada, como se fosse um círculo meio achatado. Aquilo ali, ele perdeu o seu corpo astral e ficou só com o corpo mental. Todos os órgãos que ele tinha no corpo astral foram perdidos. É uma condição, pessoal, muito complicada,
Não sei se alguns de vocês já teve a oportunidade de ler sobre isso, mas quando o espírito promove uma série de abusos, ele se deixa degradar a esse ponto, ele pode perder o corpo astral, fica-se como um ovoide, e aí ele vai ter todo um processo de, de resgate disso, que é muito demoroso, muito complicado. Ele vai ter que retornar tudo o que ele fez lá atrás para poder se desenvolver novamente. Então, aí é a comprovação do que eu falei antes, né? Que o corpo espiritual que ele se refere é o corpo astral.